A brisa de Bel Air acariciava as cortinas de seda da sala de estar de Madame Eleonora Vance, mas a atmosfera era tensa. Eleonora, uma figura imponente de joias cintilantes e um sorriso que raramente alcançava os olhos, convidara seus amigos mais influentes para um sarau beneficente. Entre os convidados estava Dona Rosa, a fiel e silenciosa governanta da família há mais de 2 décadas, que se esforçava para deixar tudo impecável, como sempre. Seus olhos marejados de cansaço testemunhavam o espetáculo da alta sociedade. Foi então que Eleonora, com uma voz doce e falsamente acolhedora, interrompeu Rosa enquanto ela servia canapés. Rosa, querida, por que não descansa um pouco? Tenho uma surpresa para seu filho, Lucas. Ele adora jogos, não é mesmo? Quero que ele jogue uma partida de xadrez com nosso ilustre convidado, o Sr. Albright. Um murmúrio de risadas contidas ecoou pela sala. Lucas, de apenas 17 anos, estava parado na porta, observando. Seus olhos curiosos analisando cada expressão, cada gesto. Eleonora ajustou seu colar de pérolas, um sorriso vitorioso no rosto. O jogo para ela era uma oportunidade de entretenimento e, principalmente, de reforçar as hierarquias que tão bem conhecia. O que Eleonora não sabia era que, sob a aparência de um garoto simples da periferia, Lucas escondia uma mente estratégica que faria todos ali repensarem o verdadeiro significado de inteligência e mérito. A partida de xadrez não seria apenas um jogo, seria uma lição inesquecível. Um confronto que abalaria as bases daquela elite pretensiosa. Lucas permaneceu imóvel, seus olhos escuros varrendo não apenas o tabuleiro de ébano e marfim que Eleonora mandara trazer da Itália, mas cada rosto na sala. Aos 17 anos, ele já havia aprendido que o silêncio muitas vezes revelava mais sobre as pessoas do que 1000 palavras. Naquele instante, o que ele via era um grupo de adultos privilegiados, alheios à tempestade que se formava. Havia algo na postura de Lucas que fez alguns convidados pararem de rir. Uma estranha quietude, como a calma antes de um furacão. Seus dedos se moviam inconscientemente, como se estivesse visualizando jogadas em um tabuleiro invisível. Será um prazer, Sra. Vance. Lucas respondeu com uma calma que fez alguns convidados trocarem olhares curiosos. Eleonora sorriu com satisfação, recostando-se na poltrona de veludo, como uma rainha prestes a assistir a gladiadores. Excelente! Aposto que você nunca jogou em um tabuleiro assim, não é? Mármore italiano genuíno, cada peça vale mais do que... Bem, você sabe. A deputada estadual, senhora Lúcia Mendes, sentada perto da janela, comentou em voz alta. Eleonora, tem certeza de que isso não é cruel? O pobre garoto vai ser humilhado. Popatiam! Eleonora retrucou, ajeitando seus brincos de diamante. É uma oportunidade de aprendizado. Ele vai contar aos amigos que jogou xadrez em uma mansão de verdade. O que Eleonora Vance não sabia e descobriria da pior maneira possível era que aquele garoto da periferia havia passado os últimos 8 anos estudando cada abertura, cada estratégia, cada armadilha que os grandes mestres haviam criado. Enquanto seus colegas de escola jogavam videogame e passavam horas em redes sociais, Lucas devorava livros de xadrez emprestados da biblioteca pública. Seu computador era um velho modelo que ele mesmo havia consertado, e onde assistia a partidas lendárias em meio a ruídos de estática. Nas madrugadas silenciosas, quando Dona Rosa trabalhava em turnos duplos limpando casas para complementar a renda minguante, Lucas analisava jogos de Kasparov, Fischer e Carlsen. Ele havia memorizado mais de 200 aberturas diferentes e conseguia recitar as 50 defesas mais famosas da história do xadrez de cor. Ninguém, nem mesmo Dona Rosa, sabia a extensão da paixão e do conhecimento que o garoto acumulava. Eleonora não tinha ideia de que estava prestes a ser humilhada pelo mesmo garoto que havia subestimado por puro preconceito, na frente de todos os seus amigos poderosos. E quando a verdade viesse à tona, não seria apenas uma derrota no xadrez. Seria uma lição que ela levaria consigo pelo resto da vida. Aquela partida não era apenas sobre um jogo,
mas sobre a redefinição de respeito e dignidade em um cenário onde a classe social ditava todas as regras. Lucas estava prestes a quebrar o paradigma. Enquanto Eleonora arrumava as peças com movimentos teatrais e um ar de superioridade, Lucas observava cada convidado. Algo em seus olhos sugeria que ele não estava apenas se preparando para um jogo. Ele estava se preparando para reescrever cada suposição naquela sala sobre quem realmente merecia respeito. Eleonora ocupou seu lugar no lado das peças brancas, com a confiança de quem nunca havia perdido nada importante em sua vida. Eu sempre jogo de brancas, querida. É uma tradição de família, ela disse, ignorando completamente o fato de que, no xadrez sério, a cor das peças é decidida por sorteio. Lucas assentiu em silêncio e arrumou suas peças pretas com uma precisão que fez o Sr. Ricardo Hamilton, um empresário e enxadrista amador, franzir a testa. Cada peça foi colocada exatamente no centro de seu quadrado, perfeitamente alinhada, como se aquele tabuleiro de mármore italiano fosse apenas um dos centenas que ele havia enfrentado antes. Vamos tornar isso interessante, Eleonora anunciou aos convidados. Se o garoto conseguir me dar um único susto, eu doarei $1000 para, sei lá, alguma escola pública. O riso ecoou pela sala novamente, mas desta vez Lucas ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. Dona Rosa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela conhecia aquele sorriso. Era o mesmo que Lucas tinha quando criança. Sempre que alguém o subestimava em competições escolares, o mesmo sorriso que ele usara aos 12 anos, quando disse que não precisava mais da ajuda dela com a lição de casa de matemática. Era o sorriso de um predador, pronto para atacar. Eleonora abriu o jogo com um movimento de peão. Conservador. E4. Abertura do rei indígena. Querido, um clássico que aprendemos em Harvard. Ela explicou condescendentemente, como se estivesse ensinando uma criança a amarrar os sapatos. Lucas respondeu instantaneamente. 6-5, a defesa siciliana. Um silêncio constrangedor preencheu a sala. Aquilo não era o movimento de alguém que poderia saber como mover as peças. Era a resposta de alguém que dominava a teoria. Interessante, murmurou a congressista Lúcia Mendes, inclinando-se para a frente. Eleonora hesitou por 3 segundos. Tempo suficiente para Lucas perceber que ela havia memorizado meia dúzia de aberturas, mas não entendia realmente os princípios por trás delas. Ela jogou NF3, seguindo um padrão que provavelmente havia aprendido em algum clube social. Enquanto Eleonora pensava em sua próxima jogada, Lucas permitiu-se uma breve viagem pela memória. 8 anos antes, quando tinha apenas 9, ele havia encontrado um livro de xadrez rasgado no lixo da biblioteca. Ele o levou para casa, escondido na mochila, e pediu a Dona Rosa para lhe ensinar as regras básicas. Meu filho, por que você quer aprender isso? Sua mãe havia perguntado, exausta depois de um turno duplo de limpeza. Para ser como os filhos dos ricos, mãe. Eles sempre dizem que são mais espertos que a gente. Naquela época, Dona Rosa ganhava apenas 600 por mês. Não havia dinheiro para aulas, para um computador, para nada. Mas havia a biblioteca pública, que se tornou o segundo lar de Lucas. Todos os dias, depois da escola, Lucas andava 3 quilômetros para estudar jogos históricos em livros empoeirados, que ninguém mais tocava. Eleonora finalmente jogou D3, um movimento tímido que revelou sua natureza conservadora no xadrez e na vida. Ela preferia posições de controle seguras, onde a classe social pudesse garantir a vitória. Lucas respondeu com NC6, desenvolvendo com propósito. Cada um de seus movimentos era executado em menos de 5 segundos, como se ele estivesse seguindo um roteiro mental que havia memorizado anos atrás. Nosso garotinho está se movendo muito rápido, Eleonora comentou aos convidados. No xadrez de verdade você pensa antes de jogar. Foi então que Lucas cometeu seu primeiro erro psicológico. Ele pausou, fingiu pensar profundamente por 15 segundos e jogou G6, preparando o fianchetto do bispo. Era um movimento que qualquer iniciante faria instintivamente, mas que na verdade fazia parte de um complexo plano estratégico que levaria mais 10 movimentos para se revelar.
Ah, está vendo. Eleonora se virou triunfantemente para os convidados. Ele não tem paciência para pensar. Típico! Mas o Sr. Hamilton, que havia jogado xadrez na universidade 40 anos atrás, reconheceu o padrão. Eleonora, esse garoto está armando um dragão acelerado. O quê? Ela respondeu, irritada por ser interrompida durante sua demonstração de superioridade. É uma variação da siciliana, bastante sofisticada. Eleonora olhou para o tabuleiro com uma nova tensão nos ombros. Bobagem, ele deve ter visto em algum filme. Mas à medida que os movimentos progrediam, algo inquietante começou a tomar forma. Lucas não estava apenas respondendo aos movimentos dela. Ele estava ditando o ritmo do jogo. Cada peça que Lucas desenvolvia ocupava exatamente o quadrado certo, criando uma harmonia que transformava o tabuleiro em algo que se assemelhava a uma sinfonia visual. Dona Rosa assistia do canto da sala com o coração acelerado. Ela sabia que Lucas era bom, mas nunca o havia visto jogar contra alguém que se levava tão a sério. E pela primeira vez em 20 anos trabalhando naquela casa, ela viu medo nos olhos de Eleonora Vance, o medo de descobrir que talvez, apenas talvez, ela não fosse tão especial quanto sempre acreditou. Cada nova humilhação que Eleonora tentava impor apenas alimentava algo dentro de Lucas que ela não podia ver. Uma força silenciosa sendo fortalecida pela própria injustiça que ela tentava impor. O que aquelas pessoas privilegiadas não sabiam era que cada ato de desprezo estava assinando sua própria sentença, escrita nos 64 quadrados daquele tabuleiro, que em breve se tornaria o palco de uma das maiores humilhações na história social de Bel Air. O 10º movimento de Lucas revelou algo que fez o Sr. Hamilton engasgar com seu uísque. O garoto havia sacrificado um peão em um movimento aparentemente inocente, mas qualquer jogador experiente reconheceria a armadilha mortal que estava sendo montada. Eleonora, Hamilton sussurrou urgentemente, esse garoto não é um amador. Mas Eleonora estava determinada demais a provar sua superioridade para ouvir avisos. Relaxe, querido. Ele deve ter memorizado alguns movimentos da internet. Eu termino isso em 5 minutos. Foi então que Lucas fez algo inesperado. Ele se levantou calmamente de sua cadeira e caminhou até Dona Rosa, que assistia a tudo do canto da sala com as mãos apertadas. Mãe, ele disse em voz baixa, que ecoou no silêncio tenso do salão. Lembra quando você disse que um dia eu mostraria a essas pessoas quem nós realmente somos? Dona Rosa assentiu, os olhos brilhando com lágrimas. Ela se lembrava perfeitamente. Foi no dia em que Lucas completou 15 anos e ela não tinha dinheiro sequer para um bolo. Ele a encontrara chorando na cozinha de sua pequena casa e prometera que um dia mudaria tudo. Aquele garoto tem mais classe do que todos nós juntos, murmurou a congressista Lúcia Mendes para seu marido, observando a interação entre mãe e filho. Eleonora bateu os dedos impacientemente na mesa. Podemos continuar o jogo? Tenho outros compromissos hoje. Lucas voltou ao tabuleiro, mas algo havia mudado em sua postura. Ele não era mais o adolescente tímido que havia sido convidado para entretenimento. Ele era um jovem que carregava anos de sacrifício, estudos secretos e uma determinação forjada na adversidade sobre os ombros. O 11º movimento de Lucas foi executado com uma precisão cirúrgica que fez Eleonora franzir a testa pela primeira vez. Ele havia criado uma ameaça dupla. Se ela protegesse o rei, perderia a rainha. Se protegesse a rainha, seria checkmate em 3 movimentos. Isso não é possível, Eleonora murmurou, estudando o tabuleiro intensamente pela primeira vez desde o início da partida. Foi então que Hamilton percebeu algo crucial. Eleonora, você está sendo superada por um garoto que provavelmente nunca pisou em um clube de xadrez formal na vida. Enquanto Eleonora tentava encontrar uma saída para seu dilema, Lucas aproveitou para observar cada rosto na sala. A congressista Lúcia Mendes havia parado de beber champanhe e estava inclinada para a frente, fascinada. O dono da cadeia de hotéis havia deixado seu celular de lado.
Até a esposa de Hamilton, que estava folheando uma revista de moda, agora prestava total atenção ao jogo. Dona Rosa conhecia aquele olhar no rosto de seu filho. Era o mesmo que ele tinha aos 12 anos, quando descobriu a sessão de xadrez na biblioteca pública, o mesmo olhar que o fazia ficar por 5 horas seguidas, estudando jogos históricos, em um computador lento e quebrado. O mesmo olhar que o fazia acordar às 5 da manhã para resolver problemas táticos antes de ir para a escola. Eleonora finalmente fez um movimento, uma tentativa desesperada de escapar da armadilha, mas era tarde demais. Lucas havia calculado essa possibilidade 6 movimentos antes. Cheque, ele disse simplesmente, movendo sua rainha para uma posição que oferecia 3 diferentes continuações vencedoras. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eleonora olhou para o tabuleiro, depois para Lucas, depois de volta para o tabuleiro. Suas mãos tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma raiva, contida ao perceber que estava sendo sistematicamente destruída por alguém que considerava inferior. Você deve ter visto essa sequência em algum lugar. Ela disse a voz mais alta do que o normal. Ninguém aprende isso sozinho. Lucas sorriu pela primeira vez desde o início da partida. A senhora está certa, senhora. Aprendi com Garry Kasparov. Kasparov te ensinou? E Hamilton perguntou incrédulo. Não pessoalmente, Lucas respondeu, movendo uma peça para o que era claramente o movimento final. Mas eu estudei todos os jogos dele documentados. 1833, para ser exato. Ele usou essa sequência em particular contra Karpov em 1984, jogo 23 do Campeonato Mundial. Eleonora olhou em volta da sala, buscando nos rostos dos convidados algum apoio, mas o que encontrou foi algo que nunca havia visto direcionado a ela, uma silenciosa desaprovação. Pela primeira vez em sua vida, as pessoas ao seu redor não estavam impressionadas com sua performance. Dona Rosa deu um passo à frente, sua voz firme e clara. Meu filho acordou todos os dias, às 5 da manhã para estudar antes da escola. Ele andava 6 quilômetros até a biblioteca pública porque não podíamos pagar pela internet. Quando eu trabalhava em turnos duplos, ele ficava acordado a noite toda, resolvendo problemas de xadrez à luz de velas, porque nossa eletricidade havia sido cortada. A sala ficou completamente em silêncio. Lucas olhou para sua mãe com uma mistura de amor e determinação que fez alguns dos presentes desviarem o olhar envergonhados. Checkmate, Lucas disse suavemente, colocando sua rainha na posição final. Eleonora encarou o tabuleiro por um longo momento, como se esperasse que as peças mudassem de posição sozinhas. Quando finalmente ergueu os olhos, encontrou Lucas observando-a com a mesma calma imperturbável com que havia iniciado o jogo. Mas agora, algo havia mudado completamente na dinâmica da sala. Os convidados não olhavam mais para Lucas como um mero entretenimento. Eles o olhavam como alguém que acabara de reescrever todas as suas suposições sobre talento, classe e mérito. E eles olhavam para Eleonora com uma mistura de constrangimento e decepção que ela nunca havia experimentado antes. O que Eleonora Vance não sabia ainda era que aquela derrota no tabuleiro seria apenas o primeiro movimento em um jogo muito maior que estava prestes a começar. Um jogo onde todas as regras sociais que ela sempre tomara como garantidas seriam questionadas, e onde o garoto que ela havia subestimado provaria que a verdadeira nobreza não tem nada a ver com sobrenomes ou contas bancárias. Eleonora encarou o tabuleiro por 15 segundos que pareceram uma eternidade. Seus dedos trêmulos tocaram o rei caído, como se pudessem magicamente desfazer o checkmate. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede de os 15 mil reais. Isso foi sorte, ela murmurou, a voz trêmula, toda a confiança anterior sumida. Ele deve ter memorizado essa sequência específica em algum lugar. Hamilton levantou-se de sua cadeira e caminhou até o tabuleiro. Eleonora, aquele garoto acabou de executar uma variação da siciliana que nem eu conhecia. E eu jogo esse jogo há 40 anos. A congressista Lúcia Mendes pegou seu celular e começou a gravar discretamente. Como política experiente,
Ela imediatamente reconheceu o valor viral daquele momento. Uma milionária preconceituosa sendo humilhada por um prodígio que ela havia subestimado. Eu não aceito isso, disse Eleonora, levantando-se abruptamente e derrubando algumas peças. Há algo errado aqui. Ninguém aprende a jogar assim sozinho. Alguém o treinou especificamente para me humilhar. Lucas permaneceu sentado, observando-a com a mesma calma inabalável. Gostaria de uma revanche? Posso jogar com qualquer um aqui, ou com todos de uma vez, se preferir. O comentário causou um murmúrio nervoso entre os convidados. Era uma oferta que parecia impossível, mas depois do que haviam acabado de testemunhar, ninguém ousava duvidar dele. Você está sendo arrogante agora, Eleonora retrucou, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Um garoto da periferia não fala com seus superiores assim. Foi então que Dona Rosa deu um passo à frente e, pela primeira vez em 20 anos, olhou Eleonora Vance diretamente nos olhos, sem baixar a cabeça. Senhora Vance, Dona Rosa disse. A voz firme e clara. Meu filho não é da periferia. Nós somos de uma comunidade trabalhadora. E ele não está sendo arrogante. Ele está sendo honesto sobre suas habilidades, algo que a senhora claramente não consegue ser sobre as suas. A tensão na sala aumentou exponencialmente. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis, percebendo que estavam testemunhando algo muito maior do que uma simples partida de xadrez. Eleonora virou-se para Dona Rosa com fúria. Como ousa falar comigo dessa forma? Você esqueceu seu lugar nesta casa? Não, Dona Rosa respondeu calmamente. Eu me lembrei do meu valor. Hamilton interveio, claramente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Eleonora, talvez devêssemos reconhecer que o jovem é realmente talentoso. E talentoso? Eleonora riu amargamente. Você não entende? Isso foi armado. Alguém o treinou especificamente para me fazer parecer uma idiota na minha própria casa. Lucas finalmente se levantou, e quando ele falou, sua voz carregava uma maturidade que silenciou todos os adultos presentes. Senhora Vance, a senhora quer saber a verdade? Eu não fui treinado para humilhá-la. Eu passei os últimos 8 anos estudando xadrez porque sonhava em jogar contra pessoas que respeitavam o jogo. Pessoas que entendiam que talento não tem cor, classe social ou sobrenome. Ele pausou, olhando para cada pessoa presente. Quando a senhora me convidou para jogar como se joga na favela, eu pensei que finalmente teria a chance de mostrar que merecia respeito. Mas agora eu percebo que a senhora nunca quis uma partida justa. A senhora queria um show de humilhação. A congressista Lúcia Mendes havia parado de gravar e assistia à cena com fascínio. Quantos anos você tem, garoto? 17, Lucas respondeu. E há quanto tempo você joga sério? 8 anos. Mendes olhou para Eleonora com uma expressão que misturava descrença e desaprovação. Eleonora, você acabou de ser derrotada por um adolescente autodidata. Um adolescente cuja família você emprega. Um adolescente que você convidou para jogar como uma pique. Eleonora sentiu o peso de cada olhar na sala, e pela primeira vez em sua vida. Não eram olhares de admiração ou inveja, eram olhares de julgamento. Eu não sabia que ele jogava sério. Ela tentou se defender, mas sua voz soava fraca, até para seus próprios ouvidos. A questão não é se ele jogava sério, Hamilton disse claramente irritado. A questão é que você o convidou para jogar, presumindo que ele seria facilmente derrotado. Por quê? Porque ele é filho da sua faxineira? Porque ele é negro? Porque ele não tem dinheiro? O silêncio que se seguiu foi devastador. Lucas arrumou calmamente as peças no tabuleiro. Cada movimento executado com precisão. Obrigado pelo jogo, senhora Vance. Foi educativo. Quando ele terminou, virou-se para sua mãe. Mãe, podemos ir? Tenho aula amanhã. Dona Rosa assentiu, tirando o avental que usara para servir os convidados. Mas antes de sair, ela se virou para Eleonora uma última vez. Senhora Vance, obrigada por me mostrar que meu filho merece estar em lugares muito melhores do que este. Enquanto mãe e filho caminhavam em direção à porta, a congressista Lúcia Mendes chamou. Lucas, você tem interesse em bolsas de estudo? Conheço algumas universidades que adorariam ter alguém com seu talento.
Lucas parou e sorriu, seu primeiro sorriso genuíno da noite. Muito interessado, senhora. Mendes entregou-lhe seu cartão. Me ligue na segunda-feira. Eleonora observava imóvel, ainda processando como havia perdido o controle completo da situação em menos de uma hora. Ela havia passado de anfitriã respeitada para a mulher, que subestimara um prodígio por preconceito, na frente de testemunhas importantes. Quando a porta se fechou atrás de Lucas e Dona Rosa, os convidados restantes se entreolharam em um silêncio constrangedor. Hamilton foi o primeiro a se levantar. Acho melhor eu ir também. Um a um, os convidados começaram a sair, oferecendo apenas despedidas frias e olhares de desaprovação. Eleonora ficou sozinha na sala, ainda olhando para o tabuleiro, onde sua arrogância havia sido sistematicamente destruída por um adolescente que ela considerava inferior. Mas o que ela não sabia era que aquela noite seria apenas o primeiro movimento em um jogo muito maior. Um jogo onde Lucas Santos reescreveria não apenas sua própria história, mas questionaria todo o sistema de privilégios que pessoas como Eleonora Vance davam por garantido. Enquanto Lucas caminhava para casa com sua mãe, sob as estrelas de Bel-Air, ele carregava no bolso o cartão que mudaria sua vida para sempre. E em sua mente, ele já estava calculando não apenas jogadas de xadrez, mas movimentos em um jogo muito maior. O jogo de provar que a verdadeira nobreza não pode ser comprada com dinheiro, mas é conquistada com caráter. 6 meses depois, Lucas Santos caminhava pelos corredores da Universidade de Stanford, com uma bolsa de estudos integral para cursar engenharia. A congressista Lúcia Mendes havia cumprido sua promessa, conectando-o não apenas com oportunidades acadêmicas, mas com um mundo inteiro de pessoas que reconheciam o talento independentemente da origem social. O vídeo daquela noite em Bel-Air havia viralizado. 3 milhões de visualizações em 2 semanas. Não porque alguém havia gravado a partida, mas porque a própria congressista Mendes havia compartilhado a história em suas redes sociais, transformando Lucas em um símbolo de superação e Eleonora em um exemplo do que não fazer quando se tem privilégios. Jovem prodígio destrói milionária, preconceituosa no xadrez. Era a manchete que circulava por toda a internet. Os comentários eram implacáveis. Que vergonha para aquela mulher. E aquele garoto merece todas as oportunidades do mundo. Dominavam as sessões de resposta. Eleonora Vance havia se tornado persona non grata em seus próprios círculos sociais. O clube de golfe cancelou sua associação após pressão de outros membros. 3 instituições de caridade removeram seu nome de eventos. Até Hamilton, seu amigo de décadas, começou a evitá-la em encontros sociais. Eleonora sempre foi arrogante, mas eu nunca imaginei que ela pudesse ser tão cruel, comentou a esposa de Hamilton durante um jantar em Malibu. Humilhar uma criança daquele jeito na frente de todos. O pior para Eleonora foi perceber que Lucas nunca buscou vingança ou exposição. Ele simplesmente jogou xadrez, algo que fazia naturalmente, com uma maestria desenvolvida através de anos de dedicação silenciosa. A humilhação que ela sentiu foi autoimposta, um resultado direto de suas próprias suposições preconceituosas. Dona Rosa havia sido promovida a supervisora de limpeza em um hotel 5 estrelas, em Santa Mônica. Um trabalho que pagava 3 vezes mais e vinha com benefícios médicos completos. Não era caridade. Era reconhecimento do profissionalismo que ela sempre demonstrou. Agora finalmente valorizado por empregadores que viam além do preconceito. Lucas fundou um programa de xadrez online gratuito que conectava jovens de comunidades carentes com mentores universitários. Em menos de 6 meses, 1.200 crianças estavam aprendendo não apenas como mover peças, mas estratégias de vida que nenhuma sala de aula formal poderia ensinar. O xadrez me ensinou que cada pessoa tem um valor estratégico único. Lucas explicou durante uma entrevista à CNN. Eleonora Vance me ensinou que algumas pessoas precisam perder tudo para aprender o que realmente importa. Quando perguntado se ele guardava rancor da mulher que tentou humilhá-lo,
Lucas sorriu com a mesma calma que havia mostrado naquela noite fatídica. Rancores são peças que só atrapalham o jogo. Eu prefiro focar no que posso construir. Eleonora assistiu àquela entrevista sozinha em sua mansão, agora vazia dos amigos que a haviam abandonado. Pela primeira vez, ela realmente entendeu o que havia perdido. Naquela noite, não apenas uma partida de xadrez, mas a oportunidade de ser uma pessoa melhor. Hamilton ligou uma vez depois do incidente, apenas para dizer: Eleonora, você criou aquela situação. Lucas apenas respondeu com uma classe que você deveria ter mostrado. Desde o início, a lição ecoou para além de Bel-Air. Lucas provou que a verdadeira nobreza não vem de sobrenomes ou contas bancárias, mas de um caráter forjado na adversidade e demonstrado através de ações. Ele transformou o preconceito em propósito, a humilhação dos outros em seu próprio crescimento. Hoje, quando Lucas olha para o futuro, ele não vê limitações impostas por outros, mas possibilidades criadas por sua própria determinação. Eleonora havia tentado diminuí-lo para se sentir maior, mas acabou revelando que a verdadeira grandeza é medida pela capacidade de elevar os outros, não de derrubá-los. Dona Rosa emoldurou com orgulho uma foto de Lucas, recebendo sua primeira menção honrosa acadêmica em Stanford, na parede. Ao lado dela, um certificado do programa de xadrez, que já havia impactado milhares de jovens. Conquistas que nenhum dinheiro poderia comprar e nenhum preconceito poderia roubar. A melhor vingança, como Lucas descobriu, não é destruir aqueles que tentam te diminuir. É construir algo tão extraordinário que a mediocridade deles se torna irrelevante em comparação. Eleonora Vance tentou transformá-lo em entretenimento, mas Lucas Santos se tornou inspiração. E essa diferença define não apenas quem vence no xadrez, mas quem vence na vida. Se essa história de superação e justiça tocou seu coração, inscreva-se no canal para mais histórias, que provam que o verdadeiro poder não reside em ter privilégios, mas em transformar obstáculos em oportunidades de crescimento extraordinário. E você, de que cidade está nos ouvindo hoje? Conte-nos nos comentários.